Aleluia. Abra comigo a Bíblia, Esté capítulo 3 e capítulo 4. É a continuação da nossa adoração a Deus, de modo magistral, estudando a Bíblia. Esté capítulo 3. Vamos ler juntos. Até o verso de número 11. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto, dia após dia, não lhe dando eles ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão do seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, adversário dos judeus. E lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Vire a página comigo e vamos para o verso de número 12 do capítulo 4. Hoje nós estamos estudando 2 capítulos. Vamos então, verso 12, eu começo. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então disse-lhe Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura fostes elevada a rainha? Então disse-lhe Esté que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Ótimo, tome assento comigo. Vamos então àquilo que temos para hoje. Deixa eu lembrar vocês que nós estamos no 6º livro da Bíblia esse ano, o livro de Esté, o 6º livro. Se você quiser lembrar comigo, nós começamos com Josué.
Não foi? Depois nós fomos para... Qual? Vocês lembram? Gálatas e Efésios. Perfeito? Depois nós fomos para... Estamos agora em Ruth e Esther. Esquecemos que no segundo trimestre foi Gálatas, Efésios e Filemão. Portanto, 4. Josué, Gálatas, Efésios, Filemão são 4. Estudamos Ruth, já terminamos, agora estamos com Esther 6. E vamos findar estudando o livro de Mateus, que já está na gráfica, no forno, para a gente estudar o livro de Mateus. 7 livros da Bíblia. A gente nem sentiu. No mesmo tempo que a gente gastava vindo à escola dominical há 10 anos atrás. Mas que a gente não tinha todas as questões prontas para ir. E só para vocês imaginarem onde é que nós estamos no livro de Esther, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lições. Nós estamos aqui hoje, ó. Já estudamos Vasti destronada, Esther coroada e agora a trama de Amã contra os judeus hoje. Se Deus quiser, domingo você não pode faltar. O primeiro banquete de Esther, aí no outro domingo, Amã é desmascarado, enforcado. No outro domingo, um novo decreto livra os judeus. No outro domingo, os judeus triunfam sobre os inimigos. E, por fim, a festa do Purim e a grandeza de Mordecai. Então, o nosso termômetro está subindo. Acompanhe com a gente, você terá lido. Vamos, então, aqui está, na nossa revista, todos vocês. Eu quero parabenizar vocês, porque o pastor Felipe me disse que esgotou as revistas que vieram para o Tempo Central. E nosso alvo aqui são 1000 pessoas no mínimo. 1000 pessoas, quando diz com a revista na mão. Pode ter mais, 2000, quanto for, tá? Para a gente ser o exemplo. Nós estamos aqui na casa. Parabéns a todos vocês que têm em casa esse tesouro abençoado. E vamos então ao nosso espelho geral aqui. Por favor, pode colocar. Esse é o nosso espelho que a gente usa. Vamos dar uma movimentada? Me empreste sua voz aí para você falar comigo. O assunto da nossa lição é qual? Perfeito. Esther 3 e 4. E o subtítulo, a trama de Amã contra os judeus. O nosso texto áureo escolhido é qual? Quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Muito legal. E a nossa verdade prática hoje? Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas para com aqueles que o temem e guardam os seus mandamentos. Maravilha. Então, Esther 3:4, olha aqui, ó. Esther capítulo 3, de 1 a 11, Esther capítulo 3, de 12 a 15, e aqui, Esther capítulo de número 4, de 1 a 17. 3 tópicos para a gente sintetizar, 2 capítulos. Por isso que é muito bom ter um manual de estudo, tá? Um manual didático, porque ele coloca uma certa didática para você imaginar que nós estamos estudando. Nós estamos estudando 15, 17, 32 capítulos da Bíblia. E aí ele organiza bonitinho de 10 em 10. Vamos lá então. A trama de Amã, vamos ver qual é, nós já lemos, mas por favor, alguém leu o verso de número 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. E todos que estão com a Bíblia aberta, vamos ler juntos o verso de número 1 de novo, juntos, vamos lá. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedate, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele.
Nós já estudamos os 2 capítulos, não preciso voltar nem para lembrar, porque você está muito lembrado, e agora nós temos um episódio, que não quer dizer que aconteceu no dia seguinte aos episódios do capítulo 2. Aqui há um lapso de tempo e o rei Assuero voltou a reorganizar seu reino. Lembrem-se que ele estava sem rainha e no capítulo 2 escolheu a rainha. E com esse aparato, toda essa confusão, geralmente quando um ser humano, homem ou mulher, desarruma a família, desarruma também o seu trabalho, desarruma também a sua cabeça, desarruma também as suas prioridades, pode ver, a família é base de estabilidade, não só para uma criança que nasce e depende de segurança, mas é também para o marido e também para a esposa. Quer ver uma porta de destruição, desmoronamento da profissão, da família, dos negócios, do estudo? É problema na família. E o rei escolheu a Esther, a nova rainha, e promoveu Amã a seu primeiro-ministro. Depois dele e da rainha, ele é Amã quem mandava em tudo. E antes da rainha, se o assunto fosse puramente assunto de Estado e assunto burocrático. Ok? Mordecai não se dobra a Amã. Nós já lemos então. Todas as pessoas, era hábito, até hoje é assim, não é? Todas as pessoas prestavam continência, se inclinavam quando o rei passava e quando Amã, o primeiro-ministro, passava. Mordecai frequentava o átrio palaciano e era o único que não se inclinava a Amã, causando, claro, uma espécie. Só ele, o tempo todo, não obedece os hábitos, os costumes da sociedade da época. Todo mundo ficou curioso, logicamente, por que isso acontecia. Vamos, então, o rancor que isso causou dentro de Amã, o ódio que nasceu em Amã, o ódio incontrolável, o rancor, a ira. O verso número 5, por favor. E vendo Amã, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de fúria. De passagem, eu acho que a essa altura vocês já foi tratado e vocês já descobriram que nós temos aqui pelo menos 3 personagens onde são usadas nomes diferentes para eles, dependendo da versão da Bíblia, mas são as mesmas pessoas. Primeiro, Assuero, que era o imperador ou rei. E na versão da Bíblia mais usada pelos jovens, linguagem de hoje, é chamado de Xerxes. E as versões mais antigas ainda chamavam de Artaxerxes. A mesma pessoa, tá? São títulos e nomes diferentes, geralmente dependendo do estágio que eles representavam na dinastia, ou às vezes idiomas diferentes, nomes eram dados diferentemente. A segunda pessoa é Esther, que vocês sabem que o nome dela hebraico, judio, era Adassa. Esther era o nome persa. E a terceira pessoa, Mardokai ou Mardoqueu. Para as traduções mais antigas, até eu mesmo estranho a mais nova, mas me adapto a ela. Para mim e para todo mundo, Mardoqueu. Na tradução que nós estamos usando, que é atualizada, é Mardokai. O Mordecai, melhor dizendo. Mordecai. Algumas pessoas perguntam qual é a diferença. Normalmente é porque a gente vai mudando a forma de falar e a forma de entender, de se comunicar. E de tempo em tempo, que não é pouco tempo, 50 e 50 anos, 30 a 30 anos, as comissões de tradução da Bíblia procuram atualizar a linguagem. Atenção, o vocábulo, não a mensagem. Para manter a mesma mensagem, tem que usar um termo que seja diferente daquele antigo que caiu em desuso pela comunidade e que as pessoas nem sabem o que é. Tá?
Nós, a maioria dos mais antigos aqui, e não existia antes, usa a Bíblia revista e corrigida, de 1900, a linguagem dela. Só para você ter uma ideia, nessa Bíblia, os autores, os tradutores dizem que existe nela 15 mil vocábulos diferentes. 15 mil. Ou seja, desses 15 mil, é provável que você não conheça nem 7 mil ou 5 mil. Você terá que depender de um dicionário ou de alguém para te explicar. A maioria deles, porque é a linguagem antiga, bem clássica. Essa Bíblia revista e atualizada, ela foi trazida para mais ou menos 6 mil vocábulos. E os vocábulos mais usados no dia de hoje, para ficar a mesma mensagem. E a nova linguagem de hoje, foi descoberto que a maioria das pessoas hoje em dia, foi pesquisa, estudo, elas se comunicam com 1.500 termos. Quando a pessoa estuda muito, ela chega a usar 3 mil vocábulos ou palavras. Fora disso, ela tem que ir para o dicionário, tem que ir para a escola. E eles, então, fizeram uma nova tradução na linguagem de hoje, que é para aqueles que a modernidade possa entender a mensagem de Jesus, mas com uma linguagem um pouco mais acessível. Então, essa é por isso que há traduções um pouco diferentes. Tá ok? Então, já dizendo Mardoqueu, Mordecai, e vamos lá. E eu já estou inventando mais um nome, né? Que é a síntese de Mardoqueu com Mordecai, que é Mardoqueu com Mordecai, né? Vamos lá, então. Então, o rancor se veio ao coração de Amã. Amã não suportou aquilo. E, claro que todos nós ficamos curiosos, como antigamente também ficaram curiosos, de saber por que só um, qual é a razão de ele não prestar reverência ao primeiro-ministro. Vamos lá, o verso de número 11. E lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Ante todas as perguntas que o nosso manual diz, todas as perguntas que se fazia a Mordecai, razão pela qual ele não prestava reverência ao primeiro-ministro medo-persa, sendo ele, inclusive, um exilado em país estranho, ele não fazia questão de responder. O máximo que ele respondeu está no verso número 4. Dê uma olhada aí na sua Bíblia para a gente ler comigo. O verso número 4, vamos ler juntos. O máximo, quando insistiu muito, ele dava essa resposta. Vamos ler juntos o verso 4? Juntos? 1, 2, 3. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amon, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Ele não fazia questão de dizer que era judeu, mas aqui, ante a insistência de todos, ele deu uma senha. A senha era, eu não estou fazendo isso porque eu sou judeu. Eu tenho um compromisso. Bom, o que é que os estudiosos dizem? Duas versões. A primeira versão é que Mordecai não se dobrava a Amon, porque Amon também era um estrangeiro, exilado, e porque Amã era descendente dos amalequitas. Está dito no verso 1, Amã, filho de Amedata, Agagita, e Agag era rei dos amalequitas, que era um povo fidagalmente contrário a Israel, e que numa batalha dos amalequitas com os israelitas, vocês lembram, o Senhor ordenou a Saul que exterminassem
com eles. E Saul cometeu um dos maiores erros naquela ocasião, quando ele voltou ao profeta Samuel da batalha, alegre, feliz e vencido. Samuel disse: resolvida a batalha, conforme Deus mandou que todo aquele povo que veio brigar contra vocês fosse exterminado. Que é esse balido de ovelhas, esse mugido de gado que eu estou ouvindo aí? E Saul, todo cheio de graça, disse a Samuel: olha, eu não matei a criação, pelo contrário, eu peguei para minha herança, e o rei também não, deixei ele vivo, o rei, para a gente ter como troféu. Foi o fim do reinado de Saul pela desobediência ao que Deus instruiu Saul fazer. E anos depois, aí mais ou menos 600 anos depois, lá está um amalequita, descendente de o Agagita, de Agag, mandando de novo e procurando descontar em cima do povo de Israel. Essa é uma versão. A outra versão, e você escolhe qual é quando Mordecai disse para Amã que não podia, e para todos os outros companheiros que perguntavam porque ele era judeu, era em razão de que os imperadores e reis daquela época, eles exigiam uma adoração divina. Eles eram o Deus do império. Eles eram tão soberbo e soberano que eles não se contentavam em ser somente um mandatário humano. Eles exigiam adoração de fé religiosa. E Mordecai disse: somente a Deus adorarás. Não posso fazer isso de forma nenhuma. A discussão aqui é: qual a razão? Você escolhe qual é, mas eu queria trazer para a sua mente, porque a Bíblia é espetacular em tudo que fala, uma outra reflexão. Até onde é que nós estamos autorizados a desobedecer uma autoridade constituída? Porque a Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus e nós devemos obedecer às autoridades. Quando é que nós estamos autorizados por Deus e pela Bíblia a não obedecer à ordem de uma autoridade? Essa é a pergunta. E a resposta, alguém de vocês se arrisca? Hã? Alguém se arrisca? Fala, Rebeca, professora. Hã? Eu acho que a resposta está em Atos dos Apóstolos, que a resposta que deram no Sinédrio, né? João e Pedro. Isso. Pedro e João deram a resposta. Eles pregavam a Jesus ressuscitado, pregavam o Evangelho, as autoridades não queriam, se incomodavam, prenderam, açoitaram, algumas outras mataram, como foi o caso de Tiago, Herodes. E eles temiam os que pregavam o Evangelho, os apóstolos, porque a sociedade, a comunidade já entendia. E eles açoitavam e diziam: vocês prometem que nunca mais falarão nesse nome Jesus. Vocês nunca mais divulgarão essa mensagem. Vocês nunca mais publicamente manifestarão a fé de vocês. Aí, Pedro, João estava junto também, disse: julgai vós, ser mais justo, obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Ou seja, vocês têm 99% de minha obediência, desde que não mexam com a minha fé e não mexam com o meu Deus, porque Ele é a minha esperança. Então pode pedir tudo o que for, se mexer com a convicção de fé que você tem, eles disseram: nessa hora julgai,
nessa hora nós nos consideraremos felizes de sofrer a pena, sofrer o açoite, sofrer a prisão, sofrer o que for, até a morte, mas não poderá arrancar a fé que eu tenho em Deus. Então, essa é uma das respostas. Você escolhe qual. Eu acho até que não precisa escolher qual. As duas fazem sentido. A inimizade que existia dos povos amalequitas com e tal, parece que Amã sabia que Mordecai era judeu, porque ele teve que dizer, e Mordecai era muito inteligente, sabia que Amã procedia dos amalequitas também. Isso é o primeiro probleminha. O segundo é, já pensou ter que adorar alguém que é contrário a seu Deus, a sua fé, ao seu povo, a sua família, e que em qualquer chance que tiver, exterminará a sua memória? Difícil, não é? Mas essa é... Se você disser assim, eu só quero uma, pastor, qual você pensa? Eu pessoalmente acho que adorar a Deus, o mandamento, somente a Deus adorarás, só Ele darás culto, fazia com que Mordecai estivesse disposto a isso. Vamos então decretar da morte dos judeus. 3, verso 12, por favor, alguém lê. Já? Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do 1º mês, e, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Vamos todos nós ler juntos o verso 13, que é muito interessante. Complementa essa leitura. Vamos juntos. 1, 2, 3. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que se lhes saqueassem os bens. Não era simples o edito e não era simples o decreto. Olha as palavras absurdas, forte, o decreto da morte dos judeus, publicado por um edito real, conhecido que não se revoga, do lei Medo-Persa, com sinete do rei, induzido por Amã, que ao ir ao rei, não fez questão de dizer qual era o povo, e mentiu exageradamente sobre o comportamento do povo. Olha, a Bíblia fala disso. Amã foi ao rei e disse: existe nesse seu império um povo espalhado, sem importância, não tem nem nome, é um povo espalhado. Espalhado quer dizer, longe um do outro, sem força um do outro, sem solidariedade um com o outro, dividido um dos outros, um povo espalhado. Segundo, um povo que tem leis próprias, que não obedece nada. E um povo que não obedece às leis do reinado. 3 acusações. E Assuero, logicamente, era o rei, era mais do que o presidente da República. Aqui, não procurou saber, confiava muito no seu primeiro-ministro, e não procurou saber nem quem era o povo, nem se esse povo de fato tinha lei própria e era desobediente, pelo contrário, e que não observava nada da lei Medo-Persa e das leis de Assuero. E ele então concordou, e mandou e publicou o edito. E o edito era só com essas palavras, que se destruísse, matasse, aniquilasse de uma vez por toda todos os que estavam naquele império, pelo simples fato de terem nascido na Palestina ou descendentes de sangue judaico. Talvez aqui a gente diga assim, pô, mas nós estamos falando aqui só dos judeus, porque se fala tanto só dos judeus. Eu até que acho que não deveriam falar tanto só de judeus, proteger tanto só de judeus.
qualquer que seja o povo, qualquer que seja o lugar onde ele nasceu, qualquer que seja a sua descendência sanguínea, não existe racionalidade em, por uma encrenca pessoal, você querer matar nem o indivíduo. Amã teve um rancor tão grande que ele quis se aproveitar e usurpar sua autoridade, dizer, eu vou acabar com Mordecai e todo o povo descendente dele que estiver nessa terra. Isso hoje é muito chamado de genocídio. Vocês sabem que hoje como é que é. Por exemplo, as tribos indígenas, vocês já perceberam? Não discuto, sou indígena também, tenho 25% no mínimo do meu sangue indígena, mas como é hoje discutido esse assunto, né? Tem 20 pessoas de uma etnia que está em extinção natural. Essas 20 pessoas são mais protegidas do que, às vezes, 1 milhão de outros que ali estão, né? Tem terras tão grandes, necessárias, tudo bem, não discuto, não estou tomando partido, estou dizendo a importância de a gente não permitir que no nosso meio aconteçam que ódio, fúria e questiúncula exterminem a memória ou exterminem um povo. Hoje eu e Rebeca estávamos conversando e orando o país de Niemar, e perto é Bangladesh, né, Beck? Bangladesh. Alguns políticos interesseiros, 1,5 milhão de neamarenses, colocado para fora da sua terra. 1,5 milhão, toda a população de Belém vivendo num acampamento em estado subhumano, porque Bangladesh não admite a muita gente. E Niemar, se eles forem para lá, morrem todos. Morrem todos. É como se no Brasil dissessem, foi nortista, liquida. Aliás, nós já ouvimos isso algumas vezes aqui no Brasil, né? Das pessoas dizerem, foi nordestino, acaba. É razão de atraso, é razão de tudo. Que a vingança racial. E qual foi a reação de Amã e qual foi a reação de Assuero, logo em seguida, ter expedido essa lei, consumado, porque a lei medo-persa não se revoga. Qual foi a reação dele? Leia comigo o verso de número 15. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Alguém definindo a data e o dia para matar todas as pessoas daquela nacionalidade, cruelmente, indignamente, mentirosamente, de que o povo não obedecia nenhuma lei. É mesmo. Eu vou deixar para o final, se der tempo para voltar nisso. Estou sendo tentado, mas não vou fazer. Em seguida, o que os dois personagens principais fazem? Vão para uma mesa de bar e vão beber e se banquetear. Como se nada tivesse acontecendo. Nenhum peso de consciência, nenhum caráter moral, nada, nada. Não é comigo, é para o meu capricho, é uma vingança que eu quero. Gente, cuidado com essa questão de ira, rancor, furor. A Bíblia diz, e o Senhor diz várias vezes assim, olha, abandona a ira, deixa o furor, porque isto não te fará bem. Lança sobre o Senhor todas as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. A Ele vai pertencer a vingança. Não vive cego por isso, não fica obstinado de se vingar, de descontar, porque isso levará a você perder a razão e ir ao extremo, como esses governantes foram, ao extremo. Vamos então para o final, Mordecai e Esther. O verso 4, 11, a angústia deles. Quando Mardoqueu soube, quando tudo que se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu panos de saco com cinzas, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande amargo.
De certa forma, o edito era escondido, não era tão simples como tinha imprensa aqui. Não foram dizer aos judeus, anunciaram às autoridades e aos adversários do judeu. Ninguém sabe como nem chegou ao conhecimento de Mordecai. Sabemos como chegou ao conhecimento de Esté, porque Mordecai, o primo de Esté, pai de criação, o padrasto de Esté, fez um ato extremo, um ato como nós falamos hoje em dia, aí não é uma manifestação única e pessoal. Rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu de cinza e saiu pela cidade, indo próximo ao Palácio Real, mas não podia chegar ao Palácio Real. E Esté soube, através de suas ajudantes, que o pai de criação, que o estimado primo, estava trajado de modo impróprio, lamentando-se na cidade, sem que ninguém fosse por ele. A Bíblia descreve que ela mandou primeiramente uma embaixada com ele, levando roupas finas para que ele trocasse e representasse a dignidade de primo da rainha. Ele não aceitou. E depois ela mandou quem havia de mais confiança, o eunuco mais confiança para ela, conversar. E lá, Mordecai, então, falou para ela o que estava acontecendo. Ela não sabia, estava vendida dentro do palácio. Vendida. Aparentemente, o Assuero, que era o imperador, marido dela, não sabia o detalhamento disso. Ele não perguntou qual era o povo. Ele não perguntou quem eram as pessoas envolvidas. Amã também parece que não. E aí nós vamos ver que ele não aceitou e ele mandou a demanda dele para a rainha, já que não podia falar com o rei. O rei tinha colocado seu sinete. As leis medo-persas não poderiam ser revogadas. Muito interessante isso. Vamos ver se a gente acaba aqui e dá para fazer o mínimo de reflexão. O apelo a Esté. Vamos ler todos nós juntos. Esse texto é o texto de ouro aqui, é o texto áureo nosso. Está aqui escrito, mas está na Bíblia sua também. Você pode ler comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevado a rainha. Que palavra de Mordecai. Que imprecação diante de Esté, mostrando para ela que rainha ela estava, mas que a gente sempre tem missão. A gente não está em qualquer lugar como se fosse ao léu, ao acaso. Quem tem fé em Deus, quem crê no Senhor sabe que só o fato de existir e viver é uma missão. E onde estiver, onde você está, você é importante, você é pessoa muito chave, você não deve se desvalorizar e não deve perceber o que está acontecendo ao redor. Você é chave. E vocês, então, conhecem que ao primeiro momento em que Mordecai mandou recado para Esté, Esté disse: Mordecai, é um pedido impossível. Vocês sabem que só se apresenta ao rei, ao imperador, alguém chamado por ele. Se alguém que não é chamado pelo imperador ousar chegar na parte interna do palácio, é morto. E isso não tem novidade nenhuma. Vocês já viram quantas pessoas foram mortas por chegar perto da Casa Branca? Não tem conversa. Não existe conversa. Passou do muro para dentro é perigo. E principalmente naquela época, os imperadores, nós vamos estudar nos próximos capítulos, como foi que Mordecai se tornou notável, porque um dia ele estava lá no átrio do palácio e dois dos ajudantes de Assuero tramaram matá-lo. Os reis antigamente não eram nem mortos por outros reis tanto, mas quando não se agradava eram os próprios militantes. Aliás, nós estamos aqui no Brasil
vivendo algumas coisas semelhantezinhas, parecidazinhas a essa, em que o maior perigo de tudo não é que alguém venha de fora o que venha matar, é que uma pessoa amiga de perto se desinteresse ou queira usurpar o poder ou queira fazer qualquer coisa, matar. Então, não podia. Mas aí, Mordecai disse, olha, Esther, vamos conversar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não fizer nada, você também é judia. Vai ser morta, vai perder o trono, sua família e seus descendentes. Deixa eu te dizer outra coisa. Tu já pensou por que Deus te colocou aí? Por que Deus te trouxe? Por que Deus me fez te criar? Por que Deus te deu essa beleza diferenciada? Tu pensa só que pelos teus olhos bonitos é que Assuero? Não. Tem uma mão trabalhando, a mão de Deus aí para esse tempo. Chegou a tua hora, só Deus no céu. Ele não disse com essas palavras, porque o nome Deus nem existia, não existe nesse livro. Para isso Deus te levantou. E aí foi que Esther acendeu ao pedido, viu a gravidade e disse, uma das declarações mais lindas, que prova que apesar do nome de Deus não ser mencionado, a fé em Deus era tão grande, que Esther do nada disse, olha, eu vou jejuar, todas as minhas servas vão jejuar, e o sinal é esse, se você também e os judeus que estiverem ameaçados de morte quiserem, jejuem 3 dias, ao fim dos quais eu vou ao rei. Eu vou ao rei, colocando minha vida em risco. Se pereci, pereci. Mas senão eu vou ao rei, eu vou interceder exatamente por esta questão. 4,16, leia comigo, por favor. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. 3 coisinhas para terminar. Fique em pé comigo, por favor. Primeira, vejam como a Bíblia é interessante, ela nos ensina desde tempos antigos até hoje. Nós aqui tratamos de um assunto. Onde é o limite em que um cristão ou um povo relacionado com Deus, que obedece a Deus, o limite que tem para excepcionalmente desobedecer a autoridade, se comportar diferenciado com a autoridade. Nós não temos carta branca dada pela Bíblia para sermos insubordinados, nós não temos carta branca dada pela Bíblia para sermos desordeiros, nós não temos, pelo contrário. E aí que está o grande mentira de Amã para Assuero. Disse, esse povo é um povo espalhado, esse povo é um povo que tem lei própria e que não obedece à lei do rei. Essa é a acusação, esse é o julgamento, não é? Esse é o julgamento, nós não temos, mas nós estudamos aqui que se um dia, como aconteceu com Amã, como aconteceu com Assuero, como aconteceu com Daniel, o problema de quem quer que seja for, você não pode ter fé, você não pode crer em Deus, você tem que abdicar de Deus. Aqui a gente tem a resposta dada por Pedro e João. Julgai vós, ser mais importante obedecer a Deus que fez vocês, que é dono de tudo, ou obedecer a vocês. Só aqui. Espera a chance, se ela vier. E aí exerça que Deus vai lhe abençoar. A Bíblia diz assim, olha, se você sofre injustiça, você tem galardão no céu. Mas se você sofre perseguição, como resultado do seu comportamento, nenhum galardão lhe resta. Nem ajuda de Deus. Nem ajuda de Deus, isso está escrito. Então, primeiro, pensem bem nisso. Segundo lugar, minha gente, segundo lugar, a acusação injusta de Amã. E quando a gente fala do povo judeu mais do que outro povo, é porque nós temos a Bíblia, conhecemos melhor a sua história e sabemos que eles adoram a Deus, único Deus, não são politeístas, eles têm
adoram a Deus como nós, ao Deus do céu, a acusação que foi feita. Primeiro, um povo espalhado. Segundo, um povo que tem lei própria. Terceiro, não obedece à lei do país ou do lugar que vive. Eu pergunto para vocês, tem alguma coisa parecida acontecendo com a gente no mundo hoje? Tem? A gente só sabe do mundo islâmico e tal, que lá corta a cabeça de crentes, só sabe da China, que lá a igreja é subterrânea, só isso, da Coreia, só. Não. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo, dá uma sacudida na peneira aí e veja o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento em que provavelmente, se a gente não tiver muito cuidado, para não exagerar tanto para um lado quanto para o outro, que nós seremos chamados por nossa fé. Nós somos hoje tidos como adversário de partidos políticos, somos tidos como adversário de certos candidatos políticos, somos tidos como um povo que impede que a maldade, o crime, a droga, a corrupção tome conta do Brasil. Nós somos tidos como barreira. E em alguns lugares, eu não acompanho muito, mas eu recebo de vez em quando a internet, já está sendo declarado que só existe um jeito para o Brasil ser como alguns querem que seja: exterminar os evangélicos. A mesma coisa está acontecendo nos palácios, nas convenções partidárias e tal. Os evangélicos. Portanto, não vamos provocar de graça a ira, mas nós temos aí um limite de fé. É mentira que nós somos um povinho pequeno, a prova é que nós já somos 30% dos brasileiros. É mentira que nós somos espalhados e desunidos, a prova é que nós estamos elegendo, e só o que as pessoas entendem é com o voto, quando elege alguém, diz, poxa, olha a força deles, e hoje é tido como a maior força de aglutinação e mobilização no Brasil, que ninguém tem, seriam os evangélicos, porque eles têm um fator comum, que é o temor a Deus. Se eles oram, se eles jejuam, e se eles se juntam, eles decidem a sorte do Brasil. Agora, é mentira que nós não obedecemos às leis do país. Olha como nós estamos aqui. Aqui não tem polícia, as delegacias não são frequentadas por nós, o poder público não gasta dinheiro muito com nós evangélicos, porque nós somos obedientes, ensinados a obedecer até o limite de negar a nossa fé, de apostatar da fé. Aí não chega. O resto, em tese, nós somos os que melhor obedecem e seguem as leis do país. É claro, isso é claro, normal. Mas há uma invenção sendo aí alimentada contra brasileiros evangélicos. O nosso defeito é ser evangélico. Nós estamos aí com uma indicação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, do primeiro evangélico. E quando foi um descrente, a última vez, antes do ministro sair, ele já estava nomeado, e no dia que saiu, foi feita sabatina no Senado, e ele assumiu no outro dia. Nós estamos com um indicado, já vai para 1 mês e meio que o ministro foi embora, e o Senado e os senadores não pautaram ainda para fazer a sabatina do André Mendonça. E eu estou envolvido, conversando com senadores. E aí as mídias sociais, o Felipe um dia me mandou, o cara dizendo assim, esse não serve, dizendo um monte de coisa dele. O Felipe até mandou uma mensagem para um dos senadores aqui do Pará, dizendo, meu amigo, tira a máscara, e diz assim, eu não quero evangélico, você é contra evangélico. Ele ficou brabo, mandou recado para pedir para eu acalmar o Felipe. Brincadeirinhas, são brincadeiras que existem aí. Então, essa segunda questão, tá, meus amados? E a terceira e última questão, queridos? Para esse tempo Deus nos levantou. Oh, coisa gloriosa! Você está aqui com a gente,
Cada um de vocês aqui tem uma missão importante. Eu tenho a minha missão, mas eu não posso fazer tudo, não. Como é gostoso chegar aqui na casa de Deus e ver cada um de vocês aqui. E eu posso dizer para vocês aqui, deixa eu falar para vocês uma coisa. Existe um hino antigo que a gente canta: palácios, ao meu coração de ouro, palácio, onde está o meu rei? Nós todos estamos num palácio, já. Tem muita gente ingrata na igreja. Se você quiser saber mesmo o que é a vida sem Deus, você não sabe, você está numa bolha, você está com um pouco de céu, você já está olhando o céu, você está aqui na igreja, você não sabe aqui está hoje, aí se prostituindo para poder ganhar alguma coisinha, você não está vendendo droga e nem comendo droga como estão os outros aí, tomando cachaça, você não está matando os outros por aí, você está guardado por Deus, você vai sair daqui, nós já somos um pedacinho do palácio, nós aqui estamos. E Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Vocês são importantes para Deus. Vocês são importantes para você. Você é importante para a sua família. Você é importante para a igreja. Você é uma pessoa muito importante. Cumpra o seu papel. Pois, se você não fizer isso, Deus levantará outro para fazer. E você perderá a oportunidade. Pode ser que você mesmo seja atingido. Mas para esse tempo Deus te levantou. Levante a mão para o céu. E ore comigo assim, repita: Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Para que tu me colocastes Para que tu me colocaste neste lugar, Senhor? neste lugar, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou. Eu vou. Me ajuda. Me ajuda. Amém. Amém. Deus lhe abençoe.